E aí, pessoal, o vídeo de hoje é sobre a história do cangaço. O cangaço foi um fenômeno social que ocorreu entre o período do segundo reinado, Dom Pedro II, até o Estado Novo da Era Vargas, do século XIX até 1940. A gente chama o cangaço como um fenômeno e não como um movimento, porque ele ocorreu por causa de uma situação daquele contexto histórico. Os cangaceiros atuavam na região do sertão nordestino, nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. A região nordestina, no início da colônia, ela era muito importante por causa da produção açucareira. A terra, o clima e a localização eram favoráveis para o plantio da cana-de-açúcar. Só que essa sociedade açucareira entrou em crise desde 1654, quando eles expulsaram os holandeses da região nordestina com a Guerra de Guararapes. E também entrou em crise porque descobriram ouro na região de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então, os escravos que estavam na produção açucareira foram para as mineradoras. E a região do norte ficou pobre e esquecida pelas ações governamentais. Tanto é que transferiram a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. A principal questão que contribuiu para o surgimento do cangaço foi a questão da terra, o monopólio da terra, mais precisamente. No início do período colonial, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Depois teve a concessão das sesmarias, que deram origem aos latifúndios. E esses latifúndios é o principal obstáculo para o desenvolvimento social, cultural, político e econômico do país. Esse monopólio da terra e o trabalho escravo que existia dificultou a vinda da tecnologia para o Nordeste e resultou nessa diferença gritante entre um sul capitalista desenvolvido com bastante tecnologia e um norte subdesenvolvido, pobre, praticamente semi-feudal. A região do Nordeste ficou totalmente isolada das outras regiões. As populações que viviam lá sofreram um atraso cultural muito forte, levando em conta que a maioria da população de lá era analfabeta, não tinha uma rede de comunicação acessível, não tinha nenhuma rede de transporte lá. E quem morava no sertão era mais desconectado ainda das outras regiões, o que mantinha aquelas pessoas informadas, conectadas com as outras regiões, era a religião. E foi daí que surgiu aqueles fanatismos religiosos, como em Canudos, com o Antônio Conselheiro, o Padre Cícero, na região do Cariri, Juazeiro do Norte, no Ceará, entre outros movimentos de fanatismo religioso que teve no Brasil. A situação começa a piorar em 1877, quando ocorreu uma seca terrível no Nordeste, que durou 3 anos. O nordestino passava fome, não tinha água, os animais morriam e a terra ficava cada vez mais seca. E o nordestino se viu obrigado a sair de lá. Muitos deles saíam com a roupa do corpo e iam parar na floresta amazônica para trabalhar nos seringais. Houve uma emigração, mais de 50 mil nordestinos saíram de suas casas para ir para os seringais.
E aqueles que não puderam sair do Nordeste, eles tiveram duas opções: ou eles entravam no bando dos cangaceiros, ou eles entravam nos grupos dos fanáticos religiosos, os místicos. É nesse contexto de seca, miséria e ignorância que surge o fenômeno do cangaço. Os cangaceiros lutavam com armas, saqueavam comboios e armazéns e assaltavam as fazendas dos coronéis. Existiram 3 tipos de cangaceiros. O primeiro tipo, mais conhecido e famoso, eram os cangaceiros independentes. Eles atuavam de forma autônoma na mata e eles não prestavam serviço para nenhum coronel ou político local, diferente dos jagunços, que prestavam serviços aos coronéis, e também tinham os cangaceiros mercenários, que trabalhavam para políticos locais. Os cangaceiros independentes, que são o foco desse vídeo, eles eram perseguidos por uma polícia especial, os volantes, que eles tinham um único objetivo, que era perseguir e prender os cangaceiros. Os cangaceiros não tinham residência fixa, eles eram nômades, ficavam ali na mata da Caatinga. Eles comiam e dormiam nas casas dos coiteiros. Os coiteiros, eles não participavam do cangaço, mas eles apoiavam os cangaceiros. Podia ter algum familiar, algum conhecido, algum amigo do bando, mas eles não participavam do bando. Eles eram pessoas muito simples e viam nos cangaceiros a imagem de salvadores, de apoiadores da causa nordestina. Por isso eles apoiavam o fenômeno do cangaço. Os cangaceiros eram muito vaidosos. Eles usavam roupas de couro e costuravam enfeites nelas. Eles usavam muito perfume e perfume importado que eles roubavam das fazendas dos coronéis. E outra característica é que eles eram muito religiosos. Eles faziam várias doações para as igrejas do interior. O primeiro cangaceiro que se tem notícia foi o Jesuíno Brilhante, o cangaceiro romântico, e o seu bando começou a atuar por volta de 1870. O Jesuíno era conhecido como o Robin Hood do sertão, porque ele roubava dos ricos e doava aos pobres. Mas o cangaceiro mais famoso, o senhor do sertão e o rei do cangaço, foi o pernambucano Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. Ele recebeu esse apelido porque ele dava muito tiros em sequência e esses tiros iluminavam a noite do sertão. De acordo com a lenda, Virgulino entrou para o cangaço para se vingar de um informante que entregou seu pai à polícia. Ele era alfabetizado, usava óculos, que é uma característica muito rara na época, e ele trabalhou como artesão até os seus 21 anos. E por volta de 1930, ele conheceu a Maria Déia, que ficou conhecida após sua morte como Maria Bonita. Maria Bonita era de família de coiteiros e o Lampião conheceu ela em uma dessas idas às casas dos coiteiros. O cangaço começa a ter a sua decadência a partir de 1938, já no período do Estado Novo de Getúlio Vargas. E a política de Getúlio Vargas era centralizada e ele queria acabar com o poder local dos coronéis.
e o governo colocou os cangaceiros na lista de extremistas e ordenou a morte de todos aqueles que não se rendessem. No dia 28 de julho de 1938, o bando de Lampião foi preso em uma emboscada feita pelos volantes, e o Lampião, a Maria Bonita e outros 9 cangaceiros foram mortos e tiveram suas cabeças expostas por todo o Nordeste para servir como exemplo da ordem social imposta por Getúlio Vargas. E é a partir desse momento da morte de Lampião, principal nome do cangaço, que o fenômeno do cangaço começa a decair. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, compartilhe com todo mundo, dê like no vídeo, inscreva-se no canal se você não tiver inscrito ainda e até sexta-feira com mais um vídeo aqui no canal.